Você sintoniza ZYK 736, Rádio Terra AM, operando em 1330 kHz. Emissora vinculada à Rede Terra de Comunicação. Terra! Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Obrigado a você que esteve até agora com o meu amigo Cacá Rodrigues. Aí, Cacá, feriadão, viajar, que beleza, né? Jornalismo não dá, né, Jefferson Miro? Temos que ficar aqui. Mas é com imenso prazer que a gente começa aqui mais uma edição do Jornal da Terra nesta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2013. O Jornal da Terra diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando essa notícia não é assim exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é não ser informado dela e assim ser escravo da desinformação. E como eu digo aqui diariamente, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 3, essa edição número 223, que destaca pra você que bandido vai descontar cheque. E aí, tá dentro da agência, tem um oitão na cintura e decide assaltar o banco em Santana de Parnaíba. Com 91% dos votos, Emílio de Souza é o novo presidente do PT estadual. Vou falar em PT, deputado João Paulo Cunha escapa, por enquanto, da prisão. Prefeito Jorge Lapas anuncia pacotão de obras para a zona norte da cidade. Técnicos do Ministério da Saúde chegam a Itapevi para conhecer o ambulatório de obesidade da cidade. Programa Saúde na Escola é implantado em Carapicuíba. Jandira vai celebrar o Dia da Consciência Negra com muitos eventos, entre eles muitos shows. Formatura de alunos do Plansec de Osasco acontece no próximo dia 28 de novembro. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5 e 4, boa tarde para você, boa tarde o meu convidado de hoje aqui, toda quinta-feira promovendo saúde, boa tarde doutor José Lima. Boa tarde Rodrigo, boa tarde Jefferson, boa tarde a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e todos aqueles que nos acompanham pela internet no Brasil todo. Queria dizer primeiro, antes de começar aqui, que há pouco estava vendo o doutor lá na Kátia, na TV Gazeta, e aí mostrei pra minha mãe fez bem assim, ó. Pra mim ou pra Kátia? Não, pro doutor. Minha mãe, preciso fazer um adendo aqui. Dona Benedita teve um AVC há 10 anos, então ela tem dificuldade. É por isso. Não, mas ela tá com a parte cognitiva muito boa e assanhada pro meu gosto em alguns momentos até. E aí, ela tem dificuldade para se comunicar, fala poucas coisas. Se comunica no gestual, mas para falar muito pouca coisa. Ela pegou e fez aquele gesto assim, né? Acho que no tempo dela ela diria, é um pão. Ah, doutor. Agora, eu e Jefferson conversávamos na vinda pra cá. O pessoal lá faz umas perguntas difíceis pro senhor responder naquele programa da Kátia, hein? Olha, Rodrigo, isso é extremamente interessante, porque aquelas perguntas são as mesmas que nós encontramos no consultório. É mesmo, doutor? É. As pessoas têm dúvidas aparentemente simples para quem é médico, que para elas, na verdade, reflete toda a ansiedade e a angústia que aquele problema está causando na vida dela. Então, eu acho que são perguntas pertinentes
Algumas são feitas de formas até engraçadas, que às vezes nos deixam, como o programa lá é ao vivo e na televisão, desconcertados. E hoje, particularmente, como já estou lá há alguns meses, há uma empatia muito grande com a Kátia, com a grande apresentadora. E às vezes a Kátia Fonseca, às vezes ela brinca propositadamente para que a gente possa descontrair um pouco, rir. E hoje ficou muito nítido para quem assistiu o programa que ela fez um comentário que não era pertinente. Pertinente era, perdão, mas que não batia com a justificativa técnica que eu ia dar, ou seja, estava absolutamente incorreta na conclusão que ela tinha. E isso realmente me pegou de surpresa ali, e eu fiz uma pausa como esperando que ela entrasse novamente e se corrigisse. Ela começou a rir e disse, você não vai me dizer que a apresentadora está totalmente errada? Eu falei, não, essa aula eu faltei. Mas é muito interessante, o retorno das pessoas é muito grande e eu fico muito satisfeito com a audiência que o programa tem e com a evolução da audiência quando nós entramos e quando nós saímos é significativo. E assim, é muito importante e imagino, porque a televisão dá um retorno muito mais rápido, no rádio, e tem a imagem, né? As pessoas podem observar e achar o doutor um galã, né? Ou podem não achar, enfim, mas fazem uma referência muito rápida. E eu digo isso porque é evidente que nos parece perguntas feitas de uma maneira simplória, mas elas são feitas assim, aí eu pego os e-mails que a gente acaba recebendo aqui e muitas vezes eu acabo mexendo no texto, porque também chegam aqui, muitos deles de uma maneira bem simples, para perguntar, e aí o doutor dizendo aí que isso acontece muito em consultório, é interessante, porque às vezes você tem uma dificuldade qualquer e não sabe como se expressar, e se expressa da sua maneira, faz a pergunta da maneira mais simples e direta possível, né? Eu há cerca de 2 anos, eu fiz um curso rápido com o professor Reinaldo Polito, de oratória. Eu já dou aula há muitos anos na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para os alunos da graduação e para alunos já na pós-graduação, os residentes. Eu fui buscar para poder melhorar, aperfeiçoar. E uma das coisas que ele me disse, e nós ficávamos conversando, ele é um bom papo, muitas vezes após o término das aulas, é que quando você quer passar uma mensagem para uma pessoa e ela não compreende aquilo que você quer dizer, a culpa é sua, não é da pessoa. Claro. Então acho que todo comunicador, toda pessoa pública, todos os profissionais de saúde, eles têm a obrigação de ir onde o povo está e falar a linguagem das pessoas. Saiu um artigo médico extremamente interessante. Nos Estados Unidos, 60% das pessoas saem dos consultórios sem compreender a gravidade da doença que eles têm e sem entender como eles vão tomar a medicação. Tá. Nós estamos falando de Estados Unidos, nível escolar bem mais alto que o nosso e sistema privado de saúde. Eles não têm SUS lá. Certo. Imagina o que acontece aqui. Mas é porque o médico usa a linguagem técnica, tem que tomar esse cuidado, né, doutor? Muitas vezes, em geral, a maioria dos colegas, eles não falam bem em público, não gostam de falar, não buscam essa formação, às vezes não acham importante. Relevante, né? E às vezes se escondem atrás de uma linguagem técnica que o paciente, às vezes até por inibição, por vergonha, não questiona, não pergunta. Isso é muito comum. Por que eu disse para você, para os nossos ouvintes, perdão, que é muito comum, essas perguntas são comuns em consultório. Na primeira ou segunda consulta, é muito frequente, nós já com algum traquejo de consultório, você observar que aquele paciente quer fazer alguma pergunta. Muitas vezes, mas ele não faz. Na terceira, quarta consulta, ele acaba perguntando, e aí muitas vezes você vê perguntas que parecem simples para nós, mas que para eles são importantes. É a mesma coisa que a gente olhar o julgamento do mensalão, os juízes do Supremo discutindo, e eu, quando eles terminam de falar, eu confesso que eu entendi muito pouco, para não dizer quase nada do que eles quiseram dizer ali. Eu acho que a situação é a mesma. É muito, muito parecido, não tem razão. Sem falar, né, que a questão das receitas médicas, né, que a gente não entende nada que os médicos escrevem, né? A maior parte deles, pelo menos. Doutor, hoje, nesse 14 de novembro, a gente comemora o Dia Mundial do Combate à Diabetes. Vamos falar disso daqui a pouco, é evidente, aproveitar a presença aqui do doutor. Antes, eu só lembrar que faltam só 46 dias para acabar 2013. Esse é o 318º dia do ano. Hoje, a gente, além de comemorar o Dia Nacional de Combate à Diabetes, hoje é aniversário entre as pessoas famosas
da Cleide Iacunis, atriz, do Príncipe Charles, aquele que parece que já morreu, né? Então, tem uma cara assim, parece que já morreu já, né? Mas ele tá vivo aí, né? Casou de novo, enfim e tal. Mas tem uma cara de quem já foi desta para melhor. Do cantor Claudinho, do Dick Farney, cantor da noite, e também do cantor Almir Sater. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Como é o nome dessa música, Jefferson? Tocando em Frente. Tocando em Frente, que todo mundo chama de Ando Devagar, né? Você vai... Como é o nome dessa música? Ando Devagar. Enfim, parabéns. Hoje, doutor, aniversário das cidades de Lorena, Vale do Paraíba, Serra Azul, região de Ribeirão Preto, Serrana, Cravinhos, e da sua Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba está fazendo aniversário hoje. Você sabe dizer quantos anos são? 450. Ah, você também é de lá, né? 433. Nosso querido Tony Max está nos visitando aqui, também é de lá. Santana de Parnaíba, berço dos Bandeirantes, cidade que eu escolhi. Sou um aficionado por história, cidade que eu escolhi para morar com meus pais, em busca de paz e segurança. E estou há 15 anos, gosto muito desse município, criei um vínculo muito forte com Santana de Parnaíba, Barueri, toda a região, e não me vejo hoje retornando tão cedo, se é que vou retornar a morar alguma vez na cidade de São Paulo. Boa. Tá com a mente em dia. Não precisa consultar-se com o Dr. Zé Pedro, que vem aqui às quartas-feiras, não. Tá com a mente em dia. Pra que voltar para São Paulo? Não dá, né? Quando a gente vai para... Atravessa aqui a ponte aqui, já começa a ter problema. O IPTU lá é muito caro, eu não tem tenho condições de pagar o IPTU. Não, mas só tem que pagar com prazer, com imenso prazer, com alegria, com um sorriso nos lábios. Bom, enfim, parabéns a você que é de Santana de Parnaíba, que no próximo dia 1º vai escolher o seu prefeito, seu novo prefeito. Muita consciência na hora desse voto, muita atenção. É uma oportunidade ímpar de recolocar a cidade nos trilhos. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando que esse ou aquele candidato, mas recolocar para a cidade parar de sair dessa história de candidato caçado, prefeito afastado. Tem que sair das manchetes da política, a cidade, para voltar a falar do seu conjunto arquitetônico, para falar das belezas da grande festa de carnaval que tem anualmente, enfim, das coisas boas de Santana de Parnaíba. E parar de falar dessa política suja que anda rondando a cidade. Aproveite, dia 1º de dezembro, você tem essa grande oportunidade. Doutor Zé Lima, vamos falar hoje, enfim, dia 14 de novembro, é lembrado como Dia de Combate à diabetes, ou o diabetes. A gente tem números alarmantes em relação ao diabetes. São cerca de 371 milhões de diabéticos adultos no mundo inteiro. A maioria, no caso, com o tipo 2, a doença, que é o tipo adquirido, não é isso, não, doutor? Essa é uma das apresentações do diabetes mellito, que é o que nós chamamos, na nossa terminologia médica, de diabetes do tipo 2. Ou seja, aquele que se desenvolve, em geral, a partir da 4ª, 5ª décadas de vida e vem associado ao sobrepeso, a hábitos alimentares inadequados, falta de atividade física, obesidade, e que acabam facilitando e predispondo as pessoas a desenvolverem esse tipo de diabetes, que, em geral, muitas vezes nós nos deparamos com algumas falsas inferências que as pessoas fazem, achando que essa forma é menos grave. Não. Essa forma ela é tão grave quanto o diabetes mellitus tipo 1, só que ela já se apresenta em uma fase mais avançada da vida da pessoa, quando ela já carrega uma série de outros antecedentes, que podem também somar um efeito com diabetes, como hipertensão, pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, falta de atividade física, e acabar precipitando em alguma doença cardiovascular grave, que pode deixar a pessoa com alguma sequela importante, ou até mesmo levar a pessoa à morte. E infelizmente isso não tem, quer dizer, esse tipo de diabetes
atinge a maioria das pessoas a partir da 4ª, da 5ª década de vida, mas a gente vê todos os diabetes de forma geral, gente muito jovem, hereditariedade é um componente muito importante, e aí não tem cura, então tem que se privar de uma série de como se dizer, de uma série de... É questão alimentar. Basicamente, você vai ter que se privar de uma série de alimentos que você, uma vez identificado o diabetes, a única maneira de viver com qualidade é tomando esses cuidados, né, doutor? Nós vivemos um momento extremamente interessante da medicina. Veja o que a gente está passando hoje em dia, Rodrigo e os nossos ouvintes. A expectativa de vida da população tem aumentado de forma significativa. Hoje as pessoas chegam à 7ª, 8ª década de vida. Só que muitas vezes, em decorrência desses fatores de risco todo, que elas não se preocupam nos primeiros anos de vida já, ela chega muitas vezes com algumas doenças, com algumas sequelas e com qualidade de vida ruim. Então nós estamos num momento de transição, o que nós chamamos de epidemiologia em medicina. Ou seja, o perfil da população está mudando. A população envelheceu, as pessoas estão vivendo mais tempo, só que ainda a qualidade de vida atrelada a esses anos a mais que as pessoas vivem ainda não chegou no mesmo patamar. Isso é fundamental para quem pensa em saúde pública, para quem gerencia, para que você planeje qual é o tipo de atendimento de saúde que você tem que montar e desenhar e quais são os indicadores e quais são as metas que você quer atingir. Porque se nós olharmos hoje, como nós temos o privilégio de poder viajar pelo mundo todo, nos congressos médicos, eu tenho sempre a curiosidade de observar as peculiaridades dos sistemas de saúde de cada país. E eu já tenho observado muito nos países da Europa há muito tempo, e agora também nos Estados Unidos e no Canadá, uma preocupação da modificação do tipo de sistema de saúde. Porque se nós olharmos os nossos hospitais, os nossos centros, são feitos para jovens. Sim. E não para idosos. E cada vez mais, com o aumento de expectativa de vida da população, nós vamos ter todo o sistema de saúde, ou grande parte dele, voltado para tratamento de doenças crônicas e suas complicações, ou seja, de idosos. Então não é pronto-socorro para atendimento de trauma, não é UTI voltada com o tipo de material que tem lá dentro para atendimento de jovem, mas para tratar o paciente crônico. E as autoridades têm essa informação muito clara já, doutor? Porque para mim isso é uma novidade. Esse olhar eu não tinha me apercebido. Não. Eu acho que elas ainda não... eu acho que as informações elas são disponíveis, você baixa no site do Ministério da Saúde, o perfil epidemiológico você baixa do IBGE, mas eu acho que quem planeja ainda não está muito preocupado com isso, né? Com a preocupação com a melhor idade. Ainda as estruturas hospitalares e todas as estruturas de saúde, não só dos hospitais, mas dos postos de saúde, dos ambulatórios de especialidades, eles são voltados para um jovem. Se você olhar um banheiro, quem já teve a oportunidade de conviver com avô ou avó em casa, sabe que foram necessárias uma série de mudanças na casa. Por exemplo, a altura em que você coloca uma torneira, a altura que você coloca um interruptor de luz, o apoio que você faz para que ele possa andar pela casa, não é como se fosse para mim ou para você descer uma escada, Rodrigo. É diferente. Então, toda essa ergonomia hospitalar, do que a gente chama de aparelho de saúde, tem que ser adaptada para a maioria das pessoas. Claro. E a maioria das pessoas no mundo ocidental hoje, Estados Unidos, Canadá e na Europa, é de pessoas de idade. Já é. De adultos e de pessoas na melhor idade. Não mais para jovens. Mas aqui no Brasil, esse perfil é igual ou ainda é diferente? O perfil epidemiológico, ou seja, o perfil etário, vem modificando. A população vem envelhecendo. Sim. Mas nós ainda não temos estrutura hospitalar, à exceção de alguns hospitais privados, que nós chamamos de hospitais privados A, em São Paulo, em que há já algumas alas específicas para pacientes de idade mais avançada. Incrível isso. Os cuidados são muito diferentes. Né? Imagino. Na minha casa a gente já começa a pensar em situações parecidas para dar uma qualidade de vida, no caso lá específico para minha mãe. Eu imagino mesmo as diferenças. Me surpreende que eu não tinha pensado nessa situação. Quer dizer, a população brasileira está realmente envelhecendo e é óbvio que o que vai... a grande demanda dos hospitais vão ser mesmo as doenças crônicas e o atendimento dessas pessoas, né? Agora, o doutor falando, me parece parece até óbvio isso, mas confesso que eu não tinha pensado nessa situação.
A comunicação em relação ao diabetes, o senhor acha que é feita de uma maneira correta, no grosso da população? E aí eu falo dos órgãos de comunicação, mas também dos médicos no consultório. É feita de uma maneira correta ou também deixa a desejar? Olha, Rodrigo, acho que ainda falta muito a desejar, né? A medicina no Brasil, a estrutura de saúde no Brasil, ela ainda é muito focada na assistência e pouco na prevenção. E toda vez que nós falarmos em doenças crônicas, diabetes, pressão alta, colesterol, obesidade, né, hoje caracterizada como síndrome metabólica, nós estamos falando de doenças crônicas que têm que ser tratadas inicialmente do ponto de vista da educação, da informação, ou seja, prevenção, e a assistência ela vem a reboque. Hoje, quem pensa no nosso sistema de saúde, quando você vê os políticos candidatos a cargos do executivo e alguns do legislativo, eles se preocupam em entregar mais aparelhos para o sistema de saúde. Ou seja, um posto de saúde, um ambulatório de especialidade, um novo hospital, ainda falta, mas principalmente hoje no estado de São Paulo, esse não é mais o maior problema. Nós precisamos aparelhar melhor essas unidades. Essas unidades, elas têm que funcionar de forma adequada, com profissionais, com infraestrutura, atendendo a população, não só na parte assistencial, mas sobretudo fazendo educação, informação. Foi isso que eu vi no Canadá. A preocupação do governo em investir não é muito além do que se faz hoje com o PSF, não chega nem próximo ao nosso modelo do que eles fazem lá, de acompanhamento dessas pessoas casa a casa, orientando as pessoas com hábitos de vida, com hábitos alimentares, observando como elas tomam os medicamentos, reorientando para que elas tomem os medicamentos de forma adequada. Você fala, mas isso é um custo enorme. É verdade. É uma despesa imediata de caixa. O seu fluxo de caixa fica negativo. Mas eu vi os números por conta de um colega cirurgião cardiovascular que tinha sido o que equivaleria ao nosso ministro da Saúde no Canadá. Em 4 anos eles reduziram os gastos em 30%. Tá. Ou seja, eles diminuíram muito o número de casos de doenças cardiovasculares, de doenças oncológicas, de câncer. Os casos que se apresentaram por conta da hereditariedade, como você mesmo falou, são bem menos graves e estão gastando menos dinheiro que gastavam antes. Ou seja, é custo efetivo, é custo-benefício. A dificuldade é política, de você mostrar para um político que isso vai beneficiar. Eu já tive até ingenuamente há algum tempo algumas discussões usando esses argumentos, até que um foi bem sincero comigo e disse, mas vai dar resultado daqui a 4 anos, daqui a 4 anos eu não vou estar aqui, eu já me reelegi, eu pretendo estar em Brasília. Eu falei, que bom. Então, não dá nem para seguir o diálogo, né? O diálogo se findou naquele momento, né? Mas nos bons tempos, ou antigamente, possivelmente eu zangaria. Eu me zangaria, o distrataria, falaria alguns palavrões, como tive a oportunidade de falar até para secretários da Saúde de São Paulo. Mas agora, com a idade, ela vai amenizando um pouco os humores e você agradece, diz muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo e você já até nunca mais. Não conta mais com a figura, mas consegue se conter, né? Doutor, eu queria fazer um giro de notícias depois para nós voltarmos aqui e falar um pouco continuar falando de saúde pública. Antes de ir para o primeiro giro de notícias, vamos falar um pouquinho da revista Alfa Magazine, que o senhor nos trouxe aqui. O senhor é colunista também da revista Alfa Magazine, é isso? Uma belíssima revista, hein, doutor? Começamos a escrever para a revista Alfa Magazine e nesse primeiro artigo nós falamos um pouco sobre o tema ao qual nós nos dedicamos. O seu artigo está em que página aqui, doutor? Eu não sei que página está, Rodrigo. Não sabe? Nos dedicamos falando um pouquinho sobre a grande dificuldade da doação de órgãos e dos transplantes no Brasil. Os dados que são positivos e que têm que ser amplamente divulgados e comemorados por toda a sociedade, mas que não podem servir para que a classe política esconda os graves problemas que ainda nós vivenciamos e da necessidade que é urgente de nós aumentarmos significativamente o número de doadores efetivos para que possamos fazer mais transplantes e tratar todas as pessoas que estão em fila. Bom, nós vamos fazer um giro de notícias, depois nós voltamos a falar, porque eu não estou achando aqui o Jefferson Miro. Você já tem outro emprego em vista, Jefferson Miro? Acho que eu vou falar pro doutor. Mais um, Jefferson? Eu não aguento. Doutor, está aqui, achei.
Muito legal, doutor. E o doutor, para quem não sabe, também além de nosso parceiro aqui no Jornal da Terra, toda quinta-feira promovendo saúde, também promove saúde no jornal Itapevi em Foco, jornal de circulação na cidade de Itapevi, e é um prazer muito grande tê-lo lá conosco. Vou ler aqui daqui a pouco, doutor. E parabéns, levo os nossos parabéns aí ao editor da revista Alfa Magazine, que eu já tinha lido alguma vez, belíssima revista. Forte abraço ao meu amigo João Marra, quem propiciou para que nós pudéssemos colocar esse artigo e promovermos saúde também na área que é mais próxima de onde a gente convive no dia a dia. São 5h26, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Para proporcionar mais comodidade e melhorias no atendimento aos munícipes, a Prefeitura de Itapevi tem investido cada vez mais em infraestrutura. Prova disso foi a inauguração da nova base do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes, o Demutran de Itapevi, realizada nesta terça-feira. Vinculado à Secretaria de Segurança, o Departamento de Trânsito de Itapevi conta com um quadro de 37 profissionais. Um dos maiores desafios da gestão itapeviense é o trânsito, sempre caótico nos finais da tarde na entrada da cidade. A nova sede possui 8 salas, sendo elas destinadas aos espaços de atendimento ao público, a projetos educacionais e atuação técnica, além de dispor de espaço para os agentes e um local amplo para estacionamento dos veículos de trabalho. A nova sede está situada à rua Herotildes de Freitas, número 98, no bairro Cidade Saúde. Além da nova instalação, o Demutran recebeu neste ano 9 veículos que foram acrescentados à sua frota de viaturas e motocicletas, com o objetivo de ampliar a prestação de serviços na cidade. O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, se reuniu na manhã desta terça-feira, 5 de novembro, com os agentes da Defesa Civil na sede da corporação no Jardim Jaguaribe, quando fez 4 entregas simbólicas dos novos uniformes para os líderes de equipes. No total foram entregues 51 kits de uniformes aos membros da corporação, com botas, calça, blusa, camisa de mangas curtas, camisa de mangas compridas, capa de chuva e boné. O coordenador da Defesa Civil, Delcides Rigatieri, aproveitou o momento para agradecer o efetivo e os parceiros que contribuem de forma direta ou indiretamente com o dia a dia da corporação. Segundo o inspetor, a Defesa Civil de Osasco faz um trabalho muito importante nas áreas de risco da cidade e também em eventos como o Osasco Rock Fest e o Festival Sertanejo, que receberam um olhar atencioso da corporação. A Defesa Civil de Osasco está ligada à Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Cidadania e Ação Social de Jandira concentrará esforços no Jardim Alvorada para promover mais um mutirão denominado Busca Ativa. O objetivo é levar até a população serviços e programas sociais que a pasta oferece. Para tanto, uma tenda ficará armada entre 9 da manhã e 4 da tarde, na Rua Maria Miranda, para que funcionários atendam a comunidade. Simultaneamente, equipes constituídas por psicólogos e assistentes sociais visitarão casas para orientar, conversar com moradores e identificar aqueles em situação de vulnerabilidade social. A cada novo mutirão que organiza, a Secretaria de Ação Social leva informações detalhadas sobre os programas dos governos estadual e federal, como Ação Jovem, Bolsa Família e Renda Cidadã, como já ocorreu nas 2 primeiras ações semelhantes promovidas no Vale do Sol e no Ouro Verde. As famílias também recebem durante as edições da Busca Ativa convites para participar de cursos e oficinas geradores de renda mantidos pelos CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, e NIC, Núcleos de Integração Cidadã da Prefeitura. Funcionários da Secretaria de Saúde realizam gratuitamente exames de aferição de níveis de glicose e de pressão arterial nestes eventos. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia.
soltou um please aqui. São 5h30, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Doutor José Lima, eu, antes de voltar a falar de saúde pública, eu queria só fazer uma parte. O senhor acompanhou o resultado da primeira pesquisa de intenção de voto divulgado pelo Instituto MAS a respeito da... Não mesmo? De verdade. Eu vou abrir aqui o resultado do Instituto MAS, mas já vou adiantando que, segundo os dados do Instituto MAS, o Elvis César teria 56% de intenções de votos, Silvinho Peccioli 24,5% de intenções de votos, e depois os demais candidatos, todos na faixa de, inclusive o Magno Mori, todos na faixa de 1,5%, 2%. O Instituto MAS é do Marcos Agostinho, que é colunista aqui, amigo da gente. A pesquisa é registrada, TRE como manda a lei. O Marcos Agostinho, antes, já nas vindas dele aqui, já dizia que a grande perspectiva para essa eleição estava muito mais favorável, e ele dizia isso aqui em off, né, para nós, muito mais favorável se fosse Elvis César ou como chamamos, César, prefeito cassado, por conta de estar no poder, de estar trabalhando, enfim, máquina, aquela coisa toda. E ele dizia já na época, olha, Silvio Peccioli já acabou, já era, passado, para essa eleição daqui 4 anos não sei, ele já dizia isso. Eu sei, evidentemente, que o senhor declarou apoio ao Silvio Peccioli, mas na verdade eu queria um comentário a respeito desses resultados. O que pode estar enfiado nesses resultados? É o uso efetivo, reiterado da máquina nesse momento? Nós não podemos nos esquecer, e eu falo com absoluta tranquilidade. Semana passada nós estivemos reunidos com o Caiga, que você conhece muito bem. Não conheço. Essa é uma eleição diferente das outras, é uma eleição de tiro curto. Já tive a oportunidade de conviver de perto em algumas eleições com alguns grandes estrategistas, como Duda Mendonça, João Santana, vendo como é que eles raciocinam, como é que eles trabalham um jogo de xadrez, um jogo de inteligência. Mas essa é uma eleição diferente. É uma eleição de tiro curtíssimo, em que há um governo estabelecido com restrições já penais e legais colocadas, um prefeito cassado, um vice-prefeito cassado com a candidatura impugnada, e possivelmente também o atual candidato vai ter a sua candidatura impugnada. E o que determinaria, pela atual legislação eleitoral, que então o Silvinho assumisse sem que houvesse uma terceira eleição em Santana de Parnaíba para escolher. No que se refere aos números, eu acho que ainda é um pouco cedo, embora seja de tiro curto, nós temos que aguardar um pouquinho, na hora que a campanha, efetivamente, nós tivemos aí uma semana, 10 dias de campanha na rua. E aí nós vamos ter, principalmente, não os números quantitativos, o que eu via sempre esses marqueteiros, né, como se costuma dizer, eleitorais, eles preocupados sempre com as pesquisas qualitativas e não com as quantitativas. E aí é que nós vamos poder, eventualmente, observar uma tendência mais real e ver como é que os responsáveis por liderar cada campanha vão se posicionar e vão direcionar. No meu ponto de vista, eu acho absolutamente lamentável que as pessoas repitam o voto em alguém que foi cassado, em alguém que foi condenado pela justiça por roubo de dinheiro público. Para todas aquelas pessoas, inclusive em Santana de Parnaíba, onde eu moro há 15 anos, que foram para a rua se queixando da corrupção no mês de junho, no mês de julho, se queixando da falta de dinheiro para a saúde, da falta de dinheiro para a educação, os mesmos políticos que vocês condenavam em junho, dizendo que eram corruptos, dizendo que roubavam dinheiro público, são os políticos que são cassados pela justiça, que são condenados. Não tem sentido nenhum a justiça condenar um político, afastá-lo do cargo, né? E as pessoas o reconduzem ao cargo. Ou seja, é uma situação absolutamente equivocada. Eu espero que a população de Santana de Parnaíba, assim como eu sou, possa repensar, reanalisar, ponderar, e que nós possamos ter Santana de Parnaíba nas mãos de um prefeito que é ficha limpa. É o mínimo, né, doutor? É o mínimo que você espera. É o mínimo. E de profissionais
éticos e que entendam que saúde e educação são prioridades, que destinem a maior parte da verba do orçamento para a saúde e educação, e não para assuntos estratégicos. Essa história, só para... Como a audiência do rádio é rotativa, o doutor estava explicando isso na semana passada, parte do orçamento de saúde foi retirado e foi passado para uma outra pasta, não, quer dizer, não foi para uma outra pasta, foi para... Assuntos estratégicos. Mas assim, aí a pasta eu não sei qual é. Tá, foi tirado para assuntos estratégicos. Não me pergunte, eu sei. Quando falou isso, o que quer dizer isso, Lobo? Eu não sei. O doutor não sabe. Precisaria perguntar para a administração Elvio César. E essa é uma questão que salta aos olhos. Assuntos estratégicos, dá margem para você pensar um zilhão de coisas. E dá margem, principalmente, de você manipular esse orçamento da maneira como quiser, como quer. Só sendo bem específico, segundo essa pesquisa, de número 01948/2012, do Instituto MAS, diz que Elvio César tem 56,2% e Silvinho Peccioli 24,6%. Aí você tem números para Nunes Ambiental, do PMN, 1,7%, Ronaldo Almansa, do PSOL, 1,2%, João Carlos, do PT, e Magno Mori não foram citados nessa entrevista. E aí o Marcos Agostinho nos explicou o porquê que não foram citados, mas isso não quer dizer que eles não tenham alguma porcentagem dos votos, porque ao mesmo tempo nós temos uma quantidade de 16,5% de pessoas que não sabem ou não votam em nenhum desses candidatos. Então tá aí, o Marcos virá na segunda-feira aqui no programa para nos trazer as perguntas que foram feitas nas ruas para as pessoas em Santana de Parnaíba. E aí, não vou dizer que é item por item, porque em uma hora não vai ser possível, torna-se cansativo também, mas nós vamos pensar algumas das perguntas que foram feitas para que ele, como sociólogo e como diretor do Instituto, explique o porquê que surge a pergunta e o porquê que esses números, especificamente em cada pergunta, se mostraram nesse ou naquele caminho. Bom, são 5h38. Uma outra questão, doutor, e essa não é uma questão regional, mas que também tem um condimento regional, que é ontem, para minha surpresa, vou confessar, a maior parte foi uma vitória apertada, né? Uma vitória da legitimidade, uma vitória do bom senso, uma vitória da correção, mas foi uma vitória apertada. Foi 6 votos contra 5 no STF, decidindo pelo trânsito julgado e a imediata prisão mesmo das quem vai cumprir parcialmente sua pena, em relação ao caso, a ação penal 470, mais conhecida como mensalão. Então hoje, nesse momento lá, o STF está discutindo de que forma, se vai ser agora, já vai expedir a lista do quem vai preso, quem não vai, quando vai ser, quem serão. O resultado do STF lhe causou alguma surpresa, doutor? Não. Não? Não, sem entrar no mérito, eu acho, político-eleitoral, partidário, enfim, de dizer se há ou não o que se condenar, nesse caso, na minha opinião particular, eu acho que era fundamental, não só para que se faça justiça, mas do ponto de vista didático, eleitoral, para que toda a sociedade, para que se passe essa mensagem para toda a sociedade, que toda vez que alguém incorrer no equívoco de infringir uma lei, desrespeitar uma lei, de fazer mau uso do dinheiro público, essa pessoa ela é julgada, é condenada e vai cumprir a sanção que lhe for determinada. Nós não podemos mais continuar passando a mensagem para a sociedade de que o Brasil é um país que, se você tiver condição econômica, tiver condição social ou tiver condição intelectual, você não vai preso. Né? Influência. As pessoas precisam ter em mente, precisam ter a sensação de segurança. Ou seja,
Nós vivemos num país que é onde existem leis, as leis podem ter alguns equívocos, podem estar desatualizadas, mas se você não cumprir a lei, você vai ser julgado e vai receber alguma sanção, vai ser condenado. E é fundamental para que a sociedade veja que mesmo políticos poderosos, empresários, pessoas da sociedade, pessoas da elite intelectual, da elite financeira, enfim, essas pessoas também estão sujeitas às mesmas leis. Isso é fundamental. Isso faz parte do crescimento, da evolução de qualquer país democrático. À medida que a sociedade vai evoluindo, que nós temos um nível de escolaridade maior, isso vai se tornando cada vez menos aceitável, independentemente da cultura do país. Quando você trabalha com uma população que tem um nível cultural maior, que tem oportunidade de poder estudar durante mais tempo, a tolerância com as ingerências, a tolerância com os desvios do erário público, do dinheiro que vai dos nossos impostos, ela se torna cada vez menor, se é que ela ainda existe, e nesses países que são mais desenvolvidos. Queria dizer aqui, assim, eu vi hoje, observando redes sociais e algumas manifestações em outros veículos de imprensa, de um carinho muito grande em relação a uma das pessoas dessas que foram condenadas aí no processo do Mensalão, que é o José Genuíno, o deputado federal do PT. E a argumentação que eu tenho ouvido, enfim, de gente que deve ter uma simpatia muito grande, seja ela na imprensa, onde for, uma simpatia muito grande ao Partido dos Trabalhadores, e acho justo que a tenha, mas dizendo que como se pode prender um homem com o currículo que tem o José Genuíno, que lutou durante muito tempo, lutou mesmo, contra a ditadura. Está aí a história da Batalha do Araguaia, relatada em alguns livros e registrada na história. História muito bonita, muito importante. Mas é importante dizer, não sei se o amigo concorda, mas que você tem o episódio Mensalão também. Ninguém está desmerecendo a Batalha do Araguaia. Ninguém está desmerecendo o deputado José Genuíno, a caminhada dele como um cara de diálogo do PT, um cara que, quando o PT era oposição, dialogava com todo mundo, era o líder de bancada, uma figura muito querida no Congresso. Mas ninguém está desmerecendo isso. A Ação Penal 470 o incrimina por esse episódio do Mensalão. E isso também tem que ser colocado no currículo dele. E isso, hoje, determina, segundo a legislação, depois de 10 anos, olha só quanto tempo, hein? 10 anos, determina, 10 anos do cometimento do crime, 10 anos que ele pode ser preso a qualquer momento. Porque senão fica essa coisa, não, ele é uma figuraça da história do Brasil, por conta da briga contra a ditadura, não pode ser. Lamento, mas não é assim. E aqui não vai nenhuma questão também partidária. Amanhã ou depois, daqui a um tempo, nós vamos, se Deus quiser, aprofundar a questão dos trens em São Paulo. Esse cartel dos trens. Nomes vão aparecer. Tem um episódio aqui da prefeitura agora, o ISS, os nomes vão aparecendo. Quero também dizer uma coisa, aproveitar aqui, que o surgimento do nome como responsável por corrupção do Antônio Donato do PT me surpreendeu muito. No meu tempo como o articulista de política lá na CUT, uma das figuras que era tratado até com um certo desdém, porque não topava tudo dentro do PT, era o Antônio Donato, que é um cara muito consciente. Então me surpreendeu pessoalmente muito saber do envolvimento dele, impossível envolvimento em alguma coisa errada. Agora, não dá para misturar as coisas, doutor. Uma coisa é você ter uma carreira política e uma história de luta contra a ditadura, e aí ninguém pode desmerecer o trabalho do deputado José Genuíno, mas aí chegou um dia que ele cometeu um crime. Olha, Rodrigo, eu sou um profundo admirador, acho que até já falei aqui sobre isso, da ministra Carmen Lúcia, atualmente do Supremo Tribunal Federal, e agora exercendo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que ela foi muito feliz quando esse argumento foi colocado por um dos seus pares
do Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo Tribunal Federal se dedicava, nesse processo, não a avaliar, muito menos julgar, biografias, mas sim atos ilícitos cometidos. Portanto, independentemente da biografia, e eu reconheço que a biografia, com algumas ressalvas, a biografia do ex-deputado José Genuíno é muito bonita, participação na luta pela democracia, do meu ponto de vista, equivocadamente, quando tenta fazer isso do ponto de vista não democrático, não do uso da palavra, luta armada, mas da luta armada, enfim. Mas isso não exime de culpa, né? O reconhecimento do papel histórico que ele tem não exime de culpa nesse crime que eventualmente ele tenha cometido, e é o que parece, pelo menos por determinação do Supremo, ele tenha cometido, ele cometeu. Então nós não estamos julgando biografia, nós estamos julgando os atos cometidos por ele. Então, independentemente de ele ter essa biografia positiva, ele tem que ser julgado a despeito disso. Senão, se nós começarmos a utilizar esse tipo de argumento e pautados única e exclusivamente na lógica, e a lógica ela é perversa, porque a lógica você leva o seu raciocínio para onde você bem entender. Porque todo o raciocínio lógico parte daquilo que nós chamamos de sofisma, ou seja, uma verdade absoluta. E se você quer direcionar o resultado final, basta que você coloque um sofisma que para algumas pessoas propositadamente não é verdadeiro, mas o que ela quer através... O ex-ministro César Caos era craque nisso. Ele sempre colocava um sofisma, uma verdade que ele colocava como absoluta, e aí desenvolvia todo um raciocínio lógico para levar à conclusão que ele, desde o início, ele queria. Então, o erro não está na lógica, você não tem que analisar a lógica, e sim o sofisma, lá onde é que a pessoa está calçando o seu raciocínio. Instrumentalizar isso. Se nós usarmos esse raciocínio, há pouco tempo atrás nós tivemos um colega, um especialista em inseminação artificial, extremamente conhecido, famoso, que efetivamente tem uma contribuição científica significativa nessa subespecialidade dentro da ginecologia e obstetrícia, que foi o responsável pela inseminação artificial de milhares de mulheres no mundo todo, inclusive muitas famosas no Brasil e no mundo. Abdul Masih. Isso. E cometeu um equívoco, cometeu um crime. E assim ele tem que ser julgado. Comprovado isso, ele tem que ser condenado, tem que cumprir a sua pena. Independentemente de tudo aquilo que ele já tenha feito ao longo da sua carreira de bem para as pessoas, de bem para a sociedade. Então, a biografia não lhe dá o direito de cometer crimes no futuro. É verdade. 5h48, vou fazer um giro de notícias e voltamos rapidamente aí para que o doutor possa responder algumas perguntas enviadas pelo jt@jornaldaterra.com. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. A disposição de resíduos em ambientes inadequados é uma cena corriqueira, em especial nos centros urbanos. Os problemas ocasionados por resíduos dispostos de maneira incorreta são bastante conhecidos pela população e podem até mesmo servir de abrigo para insetos transmissores de doenças. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente de Osasco promoverá neste sábado, dia 9, mais um mutirão de limpeza e conscientização com início do percurso na Avenida Getúlio Vargas até a Praça da Capelinha, no Jardim Helena Maria. Os mutirões de limpeza são realizados com o objetivo de efetuar a catação de resíduos dispostos em vias públicas e destiná-los adequadamente, mas também para conscientizar os moradores a fim de contribuírem com a limpeza da cidade. Além da equipe da Prefeitura e do grupo de escoteiros Domingos Tonini, todos estão convidados para participar desta ação, que terá início às 9 horas da manhã, em frente ao prédio do INSS, no Jardim Piratininga. Os interessados em participar desta atividade podem obter mais informações pelo telefone 3652-9512. 3652-9512. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje recebendo aqui o Dr. José Lima, promovendo saúde. Dr. José Lima, que é cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Doutor, temos perguntas, podemos? Obviamente, vamos lá. Lá no programa da Cátia está do lado de uma bela moçona, mas quem vai fazer a pergunta é este pequeno ser a partir de agora.
Thaís Medina Ruiz de Alphaville, sinto pontadas de um único lado da cabeça em jogo. Mesmo tomando remédios, a dor não passa. Pode ser enxaqueca? Primeira coisa que eu sempre ressalto aqui, procure imediatamente um neurologista. Quase, na maioria das vezes, esse tipo de apresentação, que ela chama de enxaqueca, que é a dor de cabeça, cefaleia, enfim, ela vem associada a alguns problemas de hábitos de vida. Dieta inadequada, estresse do dia a dia, cansaço crônico. E, em geral, os quadros são agudos, duram poucos minutos e não ficam se repetindo rotineiramente. Os quadros de cefaleia crônica, que se chamam secundário, eles podem carregar, eles podem estar escondendo alguma outra doença mais séria, mais grave, que você precisa aí de alguns exames, como tomografia de crânio, um exame físico rigoroso com o neurologista para poder fazer esse diagnóstico. Não é comum que um quadro de enxaqueca venha acompanhado com alguma alteração motora ou sensitiva. Tá. Não é comum. Tá. Então, em geral, esses quadros de enxaqueca eles são recorrentes, são cada vez mais frequentes e mais graves se a pessoa não toma a medicação adequada para que as crises sejam mais amenas e demorem mais para ocorrer. Mas, em geral, não vem acompanhados com nenhuma manifestação neurológica específica. Então, é extremamente importante que ela procure o neurologista para que ele faça esse diagnóstico diferencial, solicite uma tomografia de crânio e aí, sim, ele vai ter um arsenal todo de diagnóstico para poder dizer se a apresentação de dor de cabeça dela é uma cefaleia, que é muito mais comum em mulheres do que em homens, e aí tem tratamento específico hoje em dia, não só para as crises, mas para fazer com que as crises sejam bem menos severas e demorem mais para ocorrer. Mas ela não pode ficar inferindo que se trate de um quadro de enxaqueca, que eventualmente pode ser alguma doença mais grave e ela está perdendo tempo. Tá certo, Thaís Medina. Rosana Aparecida da Silva, Barueri, tenho 49 anos e sinto uma incomodação na veia da cabeça, no período menstrual. O que pode ser? Olha, é interessante as inferências que as pessoas fazem. Ela diz que tem uma alteração na veia da cabeça. Então é difícil. Imagino que ela esteja se referindo a algum quadro de cefaleia, muitas vezes pulsátil, com essa sensação de que fica pulsando. Então ela tem descrito dessa maneira. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, se ela correlaciona especificamente com o período menstrual, o ginecologista pode ajudá-la para que possa fazer o tratamento adequado. E é muito comum que as mulheres tenham manifestações importantes, principalmente alguns dias antes do início da menstruação, por causa das grandes variações hormonais que ocorrem nesse período. E muitas dessas variações hormonais se faz com a liberação de alguns hormônios que causam vasodilatação nas artérias do sistema nervoso central, nas artérias cerebrais, o que em muitas pessoas causa dor de cabeça, e precipita a crise de enxaqueca nas mulheres que têm essa predisposição. Então, muitas vezes o tratamento não só é com sintomático, mas eventualmente com algum tipo de anticoncepcional ou com alguma suplementação de hormônio para que ela possa ter esses sintomas amenizados. Joaquim Ribeiro Neves, de Campinas. Sinto muito cansaço, ânsia de vômito, tontura e às vezes diarreia. O que pode ser, doutor? Podem ser inúmeras coisas, né? Ele descreve um arrazoado de sinais e sintomas que podem esconder inúmeras doenças. Então, para esse caso, quando ele não consegue definir especificamente, eu acho que seria interessante procurar um clínico geral para que pudesse fazer esse diagnóstico. Essas pessoas que têm muitas vezes esses quadros arrastados de diarreia crônica, de dor de cabeça associada à ingesta de alguns tipos de alimentos, frequentemente eles têm algumas intolerâncias alimentares específicas e que muitas vezes você não consegue fazer o diagnóstico tão cedo, porque é difícil, é um diagnóstico de exceção, e você consegue controlar sem necessidade de uma intervenção cirúrgica ou de um medicamento, só mudando, retirando alguns alimentos da rotina dele, do dia a dia, para que ele perca essa intolerância. Nossa última pergunta, doutor. Daniele Moreira dos Santos, do Portal do Oeste, aqui atrás, próximo da rádio, inclusive, aqui em Osasco mesmo. E é interessante, de repente você vê uma pergunta de Campinas, na sequência uma aqui mesmo em Osasco. Está saindo uma secreção do meu umbigo, uma secreção amarela e mal cheirosa. O que eu faço? Posso lavar com água oxigenada normalmente? Pode lavar com água, sabão, oxigenada, mas, primeira coisa, procure um médico. Não é normal. Ela sabe que não é normal, ela sabe que alguma coisa está incorreta. Então, eventualmente, pode ser alguma lesão infecciosa ou alguma alteraçãozinha congênita que ela está carregando e ainda não percebeu. Só para encerrar,
Rodrigo, por favor, permita. Claro. Meu grande amigo Márcio Turra me abordou aqui pelas mídias sociais, colega urologista com participação política, me pediu para que me lembrasse que no mês de novembro agora nós estamos no mês da prevenção do câncer de próstata, para que lembrássemos então do Novembro Azul e do programa que ele tem desenvolvido no sul do país que se chama Cadê Próstata. Então um grande abraço, Márcio Turra. Grande abraço para esse meu amigo, colega, urologista, e que fique a mensagem para as pessoas que esqueçam um pouco do preconceito e pensem na sua saúde. Aliás, interessante a reportagem que o CQC fez na segunda-feira a respeito disso. E eu esqueci o nome do urologista, eu já estive naquele urologista. E eu conto sempre uma história que há 10 anos, uma vez eu fui, achei que tinha alguns problemas, e quando o doutor falou, não, depois de ver os exames, tá tudo bem, e aí ele calçou as luvas e foi lavar a mão no lavatório para calçar as luvas e falou, vai ali, abaixa a calça, falou, doutor, não sei o que, ele, calma, não é isso que você está pensando, não esqueça até hoje dessa história. Doutor, é muito importante isso, e queria agradecer mais uma vez de estar aqui conosco, e nos encontramos o quê? Agora na segunda-feira, na festa de lançamento da grife do já que você está permitindo, claro. Na segunda-feira teremos uma festa para amigos, para empresários, para a imprensa, da grife Luiz XV, meu grande amigo Marcos Brolo de Santa Catarina, que arrematou aí, amealhou 2 sócios, um sócio, Paulo Henrique Ganso, e um sócio investidor, que sou eu, quem vos fala. Estaremos lá segunda-feira nos confraternizando com alguns amigos e mostrando um pouco mais da grife e do nosso trabalho. Eles são as peças, a linha deles é lindíssima, realmente lindíssima. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo feriado. Não vai viajar, evidentemente. Não vou viajar, trabalharei amanhã de dia e trabalharei no sábado. Então, mas domingo estarei tranquilo. Tá bom, doutor, um abraço. Tá terminando mais essa edição aqui do Jornal da Terra. Amanhã, feriado, vamos colocar no ar aquela entrevista com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes, 5 da tarde aqui no Jornal da Terra. Quero agradecer também a presença aqui do Tony Mark. Está chegando o meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. Como eu disse, o Jornal da Terra volta amanhã com o secretário João Góes aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.